Aqui no estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado Marcelo Pellegrini, especialista em direito público e eleitoral. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Guarizo, amigos ouvintes, muito boa tarde, é um prazer estar contigo aqui de novo. Vamos aí, porque pelo jeito o tema de hoje é bom. Doutor Marcelo, o assunto hoje vai dar o que falar, hein? O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou todas as provas obtidas pela Operação Lava Jato por meio da delação premiada da Odebrecht e diz que pode ter sido um erro judiciário a prisão do ex-presidente Lula, o que, claro, deixou muito irritado, contrariado o hoje senador, na época juiz federal, Sérgio Moro. Como que o senhor vê essa situação, doutor Marcelo? Pois é, Guarizo, o tema choca, né, num primeiro momento. Acho que a gente viveu no país essa dicotomia a favores da Lava Jato e contra a Lava Jato durante alguns anos, mas o fato é que agora o Supremo está mudando um pouco a direção. Talvez tardiamente, né? Isso é ruim, porque nós temos as instâncias recursais, as instâncias originárias, e às vezes o caso, para o Supremo falar sobre o mérito, demora muito tempo. O que é ruim para a política, é ruim para a cidadania, mas não deixa de ser o nosso sistema jurídico, né? A última trincheira do cidadão, o Supremo, como dizia o ministro Marco Aurélio Mello. Doutor Marcelo, o que alega o ex-juiz Sérgio Moro é que milhões foram recuperados, né, da Odebrecht, que houve corrupção comprovada no governo do PT, mas que, segundo o ministro Toffoli, essas provas foram colhidas ilegalmente. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Tem prova ou não tem prova? Então, especificamente sobre a decisão do Supremo desta semana, Guarizo, e olhando ela de forma técnica, então o que a gente pode observar? Primeiro, ela diz respeito única e exclusivamente às delações originárias da Odebrecht, né? Por um lado, elas vão poder ser utilizadas por qualquer pessoa que foi processada e julgada com base na delação e no acordo de leniência da Odebrecht. Por outro lado, ela não desnatura de imediato as outras delações. O que aconteceu tecnicamente? O que o Supremo está dizendo agora? Que ao checar com a Procuradoria da Suíça, o que se verificou foi tanto que o juiz Moro quanto o procurador Deltan, eles negociaram diretamente os documentos com o FBI americano, né, que esteve no Brasil a revelia das autoridades constituídas, e com a Procuradoria da Suíça, sem passar pelo próprio Supremo, pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores. No nosso local, aqui no nosso jargão legal, houve uma violação à cadeia das provas. Há um vício do nascedouro das provas. Porque é bom que a gente se recorde que antes da delação vieram a quebra daqueles dois sistemas da Odebrecht que armazenavam as transferências eletrônicas. Esta quebra, estas informações obtidas da Suíça são nulas, né? Porque não observaram o rito correto. Não pode um juiz ou um procurador, seja ele quem for, no nosso Estado de Direito, ir lá na Suíça pegar a prova e trazer para cá para prender alguém. Sequencialmente, né, na sequência, houve o quê? Houve a delação dos vários diretores da Odebrecht, mas já havia essas provas. Essas provas que vieram da Suíça foram utilizadas exatamente para justificar as operações, as prisões e depois as delações. Então, havendo um vício no nascedouro, está contaminada toda a cadeia de custódia das provas. E, portanto, é nulo todo e qualquer ato realizado nesse processo, com base nessas quebras, a partir desta data. E aí cai por terra todos os atos subsequentes, por um vício de origem, um vício de nascimento. Os defensores da Lava Jato sempre dizem também das instâncias em que o presidente Lula foi condenado à época, né? Aquele outro tribunal no Rio Grande do Sul até aumentou a pena. Isso tem a ver com a questão da opinião pública na época, até tirando a questão política do sul do país, que tem um viés um pouco mais conservador, ou foi algo mesmo que os desembargadores encontraram naquele momento? Como que o senhor entende essa situação? Olha, Guarizo, mensurar a atuação do TRF4 é muito difícil, porque
Se a gente se recordar bem, a Lava Jato tiveram 50 fases, né? Então você tem fases que são derivadas da Odebrecht, tem fases que não são derivadas, tem processos que não dizem respeito à Odebrecht, tem processos que dizem respeito à Odebrecht, e o nosso sistema jurídico é assim: você tem o primeiro grau, você tem o segundo grau, depois você tem as instâncias em Brasília, para revisão de lei o STJ, para revisão de matéria constitucional o Supremo. Essa é a regra geral, né, do nosso sistema jurídico, é o que a gente chama de civil law, previsibilidade das instâncias, das jurisdições. O que não pode acontecer? E que me parece que também aí é um outro vício da Lava Jato, talvez ainda não enfrentado de forma direta nessa decisão, mas já enfrentado naquela decisão anterior do Fachin, quando ele anulou as condenações ao atual presidente Lula, que é o de competência, né? Você tem limites. O juiz não pode julgar autoridades com foro e o juiz não pode julgar fatos que não diz respeito à sua competência local. Então, nesse caso da Lava Jato, em razão de tudo estar ligado na visão da Lava Jato, direto ou indiretamente à Petrobras, se justificava que todos os processos corressem na 13ª Vara Federal de Curitiba. E me parece que isso é errado, né? Não primeiro que a ligação de muitos processos não é direta. Segundo que as pessoas, cada um tem o seu foro. Terceiro que você concentra na mão de um único julgador todas as decisões. E a concentração de poder, seja no judiciário, seja na advocacia, seja no executivo, seja no legislativo, na mão de um só, já é por si um desvio. É do espírito das leis. Você ter o juiz natural, você ter cada um o seu freio e a sua competência, cada um ser julgado pelo juízo competente. Isso são premissas que são indissociáveis da cidadania, né? Então, em todos os tratados internacionais que regem essa matéria, você tem que ter um julgamento justo por um juiz imparcial, com provas lícitas e dentro do seu âmbito de competência. Se falhar um desses requisitos, o processo é nulo. A gente lembra também que quando faleceu o irmão do hoje presidente Lula, o próprio ministro Toffoli votou contra a saída do então condenado Lula, então ex-presidente Lula, de ir visitar o irmão, de participar do funeral. O que pode ter levado a essa mudança de postura dele? Olha, Guarizo, a questão da liberação do funeral, ela não guarda muita correlação com a questão da nulidade das provas. E sim um dispositivo lá na lei de execução penal que possibilita, em algumas circunstâncias, né, você autorizar que um detento visite um parente que é enfermo, né, ou que tenha falecido. Na época, houve uma intensa discussão no país e, realmente, a última decisão foi a do Supremo, foi a do ministro Toffoli, vetando o acesso do Lula. Mas isso não tinha nenhuma relação com a questão do mérito da ação. Se era competência, se não era competência, ou se são válidas ou inválidas as provas. Era um dispositivo específico de uma lei especial. Na época, talvez a opinião pública tenha ajudado que essa decisão fosse tomada no sentido de vetar. Mas o fato é que, salvo o melhor juízo, até o ministro Toffoli já se desculpou dessa decisão com o próprio mandatário. Ao mesmo tempo, Dias Toffoli é um indicado pelo então presidente Lula, né? Pelo governo do PT na época, chegou a advogar para o PT. Isso torna o ministro do STF suspeito para comentar ou para tomar decisões nesse tipo de casos da Lava Jato, doutor Marcelo? Não, Guarizo. Qualquer indicação do Supremo é feita pelo presidente e referendada pelo Senado. Ponto. Gostemos ou não, foi o critério que o Constituinte lá de 88 escolheu. Assim, só uma nova Constituinte para modificar a forma de escolha de ministros. Então, esse é um ponto. Segundo, não há vedação do fato de, em tendo havendo uma indicação, o ministro passar a ser objetivamente impedido, né, de trabalhar nos casos daquele presidente. Não há essa vedação. O Supremo já disse isso por várias vezes no seu plenário. Recentemente, inclusive, foi discutir novamente numa questão de ordem do ministro André Mendonça, que ele deu um parecer enquanto ministro da AGU, que está sendo na discussão agora do marco temporal das terras indígenas, e o Supremo novamente, por maioria de votos, entendeu que ele poderia votar, mesmo tendo funcionado como advogado-geral da União. É o mesmo caso do ministro Gilmar, é o mesmo caso do ministro Toffoli, todos eles foram ex-advogados-gerais da União. O fato só dele ter sido indicado não o torna impedido pelo critério objetivo da lei. Contudo, cada ministro tem a sua, né, consciência. Ele pode, por razões de foro íntimo, se afastar do processo.
mas aí não é um critério objetivo, é subjetivo da escolha de cada um deles. De um jeito ou de outro, a pena foi cumprida pelo hoje presidente Lula, né, que ficou 580 dias na prisão, na Polícia Federal de Curitiba. Cabe algum tipo de ato depois, né, de um ato contínuo, só um pedido de desculpas, alguma coisa que absolva o presidente Lula, já que não dá para voltar no tempo e ele já passou esse período preso? O Guarizo, esse é um anacronismo do sistema. Todo e qualquer cidadão que eventualmente pode ser encarcerado e depois absolvido, ele tem um prejuízo. E esse prejuízo é praticamente irreparável, né? Você nunca vai deixar de apagar o período que ele passou na prisão, deixar de ter os efeitos positivos e negativos disso, né? O que você pode é ter uma reparação do Estado. O Estado pode reparar o detento julgado irregularmente. E há precedentes sobre isso. Você vai encontrar essa fundamentação legal lá no artigo 37 da Constituição. O Estado, né, o detento que foi preso e depois absolvido, ele pode mover uma ação contra o Estado. Daí a responsabilizar também os agentes políticos, públicos, que o julgaram ou que acusaram, é outra conversa. Tem que ter o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de lesar de propósito. E é isso agora que a AGU vai fazer e que vai ter o devido processo legal para investigar se algum agente político ou público da época agiu com excesso de poderes. A indenização civil, na minha visão, é absolutamente cabível. A indenização pela União, a indenização por parte dos agentes públicos ou políticos envolvidos demanda aí uma investigação e um novo procedimento, uma nova colheita de provas. O que caracteriza, doutor Marcelo, uma coleta ilegal de provas? Isso houve na Lava Jato, pelo menos é o que se acusa, né? Houve também a questão de o Tribunal do Paraná não ser competente para isso, por isso a sentença contra o presidente Lula foi anulada. Como que se faz, né, desse período para cá agora? Pois é, Guarizo, esse é um fato muito complexo. Primeiro, a questão da competência ela foi discutida no caso do ministro Fachin. E o Supremo, por 7-4, entendeu que o Moro não poderia ter julgado o presidente Lula nos processos que ele foi condenado. E daí anulou-se as condenações. Foi aquela primeira discussão e aquela primeira, digamos assim, comoção sobre o primeiro alicerce da Lava Jato que estava caindo. Nesse momento, agora é um pouco diferente. O que o Supremo disse? Olha, a prova que foi utilizada para fazer a operação, que depois levou às prisões, que depois levou à delação, foi obtida de forma legal. Não dá para um procurador da Suíça mandar uma cópia de um processo ou de um documento para um procurador da República. Tem que passar tanto pelas instâncias corretas da Suíça quanto das brasileiras. E não passou. Houve um vício, é o que a gente chama de contaminação da cadeia de provas. Em sendo nula a colheita de provas iniciais, todas as outras a ela derivadas no curso do processo caem. E foi o que aconteceu agora. Se você não podia obter o sistema do Odebrecht da forma que foi obtido, você não poderia ter feito a operação, não poderia ter feito a prisão e as relações que dela advieram são nulas. No fim das contas, para falar sobre o hoje senador Sérgio Moro, ele não é mais juiz federal, ele teve que abrir mão do cargo para ser ministro no governo Bolsonaro. Cabe a ele algum tipo de sanção, mesmo que retroativa? Olha, Guarizo, do ponto de vista de sanções de juízes, eu entendo que não cabe nenhuma, tá? Eu acho que falece ao CNJ a competência para apurar a responsabilidade de um juiz que já está aposentado. No caso dele, ele pediu a exoneração do cargo público. Agora, se há alguma responsabilidade dele civil, comum, né, tanto civil quanto penal, é uma nova investigação que vai dizer, obviamente, que a ele tem que ser dado o direito ao contraditório e ampla defesa, e mais do que isso, né? Você não pode também ter provas ilegais para acusá-lo. Mas é um debate que vai se iniciar. E talvez nós não tenhamos um debate em tão grande escala no país já ocorrido sobre esse tema, né? Pode ser que crie-se um paradigma, um leading case, um indicativo de como as coisas vão funcionar daqui em diante na questão se for comprovado, né? Em tese, aqui eu digo novamente, a culpa, né? Não só a culpa, a intenção, a vontade de driblar o Supremo, né? Porque aí não é só a prisão do ex-presidente Lula, né? A Lava Jato, ela quis driblar
o Supremo e o Ministério da Justiça em trazer provas de formas ilegais, porque ela quis, porque ela não confiava no sistema, ou porque ela não sabia o que ela estava fazendo? Com a palavra, as novas investigações, um tema absolutamente tormentoso. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no quadro Seu Direito. Até a próxima sexta. Um bom fim de semana, um abraço. Guarizo, eu que agradeço. Não sei se eu fui claro hoje, que é um tema muito denso, muito difícil. A gente aqui tem que tentar trazer para o nosso ouvinte de forma sintética e direta, né, no português mais coloquial. Mas eu estou às ordens para a gente debater esse tema e outros nas próximas conversas. Um grande abraço a você e um bom final de semana a todos. Repórter CBN.